Oi pessoal, eu de novo, hein? E agora para dar sequência naquele início das modalidades das obrigações, que a gente falou das obrigações de dar coisa certa, e agora a gente vai falar das obrigações de restituir. Eu quero aqui uma especial atenção, porque o que acontece na obrigação de restituir é que nós temos a presença de um devedor, e o devedor quem é? É a pessoa que se comprometeu a devolver alguma coisa para você, tá bom? Então, de repente, a pessoa pegou alguma coisa emprestada com você, alugou alguma coisa de você, arrendou, né? Arrendou ali um pedaço de terra e tudo mais. O que acontece? Essa pessoa se compromete a devolver aquele objeto para você no momento adequado, tá? Temos obrigação de restituir coisa, temos obrigação de restituir quantia, né? Pode ser que seja um objeto específico que você tenha cedido, né, a título de empréstimo ou alugou alguma coisa para alguém e lá pelas tantas a pessoa te devolve exatamente aquele objeto. Pode ser que você tenha emprestado uma quantia em dinheiro, a pessoa depois te devolve aquela quantia, né? Pode ser que você tenha arrendado uma fazenda para plantar soja, lá pelas tantas acaba o período do arrendamento, você tem que devolver a fazenda. Então é mais ou menos nesse sentido que a obrigação de restituir se aplica, tá bom? Mas notem aqui que na obrigação de restituir, o dono do bem é o credor. Ó que interessante. Na obrigação de restituir, nós temos o devedor que se comprometeu a devolver para o credor aquele objeto que pertence ao credor. Então, gente, é preciso um cuidado redobrado. Você que é devedor de uma obrigação de restituir, tem que tomar muito cuidado com o objeto. Vai que esse objeto se estraga na sua mão. Vai que esse objeto perece, deixa de existir na sua mão. Pensa as consequências negativas, pensa a frustração do credor de não receber de volta aquilo que lhe é devido. Então a gente vai ficar bastante atento a essa circunstância aqui. Vamos falar da primeira hipótese, como a gente havia falado da obrigação de dar coisa certa, que é possível, gente, que o nosso objeto, a gente está lidando aqui da obrigação de restituir, ele fique melhorado, vamos supor que ele fique acrescentado. Será que você, ao devolver um objeto melhorado, mais valioso para o dono lá, que é o credor que vai pegar o objeto de volta, será que você tem direito de cobrar por isso? Será que você pode receber por melhoramentos, por acréscimos? Porque quando o devedor da coisa certa ficava de te entregar a coisa e ela melhorava, ele podia te cobrar mais por isso. Lembra disso? Lembra dessa situação? Agora, aqui no caso da restituição, quando o credor receber o objeto de volta melhorado, ele vai fazer jus a algum tipo de recebimento? Olha, gente, aqui depende, tá? Não deixe de acompanhar no nosso podcast lá as explicações dos artigos. Por que depende? Porque se o devedor, tá, que vai restituir a coisa, ele não contribuiu em nada para esse melhoramento, se o objeto melhorou por conta própria, né, sem nenhum tipo de trabalho, de despesa, né, de dispêndio por parte do devedor, não há que se falar aqui em nenhum tipo de melhoramento, né, de nenhum tipo de ressarcimento de valores. Então, por exemplo, eu aluguei um apartamento seu, aluguei durante 3 anos, tá? E agora tá acabando o nosso contrato, eu vou te devolver o apartamento. E o apartamento, o que ele valia há 3 anos, não é o que ele vale hoje, porque a área ficou muito desenvolvida, a área está muito melhorada, abriram novas ruas, abriram viadutos, está tudo maravilhoso e agora o apartamento vale muito mais. Você pode cobrar do dono do apartamento por esse acréscimo, essa melhoria do objeto? É lógico que não, né, gente? O que você tem a ver com isso? Você é o prefeito? Né? Você é o planejador aqui, urbano da cidade, que fez com que o objeto ficasse mais valioso por conta aqui dessas novas obras, desse novo ambiente? É lógico que não. Então, se você não fez nada, se você não contribuiu em nada, você não vai poder cobrar do credor em relação a isso, tá bom? Agora, se você, de repente, investiu, gastou, né? Você pode ou não cobrar por essas melhorias e investimentos? Afinal, você está devolvendo o objeto melhorado para o credor. Também aqui, gente, depende, tá? Por que razão? O Código Civil nos diz que se você investiu, melhorou, gastou, mas fez tudo isso de boa fé, na crença, boa fé é um elemento subjetivo, hein? É a crença de que você realmente
poderia fazer, estava autorizado, né? Tinha condições de fazer um melhoramento ali na coisa. Nesse caso, se você estava de boa fé, investiu, gastou, você pode sim cobrar esse melhoramento e acréscimo. Eu vou voltar para o mesmo exemplo do apartamento. O apartamento que eu aluguei há 3 anos, ele não tinha armários embutidos. É uma benfeitoria, lembra das benfeitorias? Benfeitorias necessárias para manutenção da coisa, úteis, né, para que o objeto fique mais fácil de utilização, as voluptuárias que são de embelezamento, né? Você queria fazer um armário embutido para melhorar a utilidade do apartamento, né? Guardar suas coisas sem guardar pó nem nada. Então vejam, esse melhoramento demanda investimento. Então você vai gastar com marcenaria, você vai gastar, né, com as ferragens, você vai investir um dinheiro nisso, tá bom? Se o seu contrato permite benfeitorias, se você entra em contato com a imobiliária, ela dá o ok para as benfeitorias, se você até conversou com o proprietário do apartamento, ele deu o ok para as benfeitorias, quando você devolve o objeto melhorado, você tem sim direito de receber por essas benfeitorias. É bastante comum a gente ver abatimento no preço do aluguel por conta dessas melhorias nos imóveis. É bastante comum a gente perceber também que lá no final, quando você vai sair do imóvel, né, você não tenha que pagar o valor X, né, na saída do imóvel, às vezes para pintar o apartamento, faz uma permuta na pintura com aquele armário que você fez. Então existe sim essa possibilidade. Lembrando que se você faz melhoramentos sem estar autorizado, ou pior ainda, estando proibido de fazer essas mudanças, esses acréscimos, e aí você restitui o objeto e vai querer faturar em cima do credor, eu investi, eu melhorei. Quem age de má fé não tem direito, não faz jus às benfeitorias, às melhorias, aos acréscimos, tá bom? Apenas tem direito de receber as benfeitorias necessárias, porque essas são de manutenção da essência da coisa, né? Se você não faz, se você não coloca uma coluna aqui, o teto cai na cabeça. Então não interessa se você está de boa fé ou de má fé. A benfeitoria necessária, ela tem que ser feita para que o objeto seja mantido íntegro, tá bom? Então, escute lá o podcast a respeito desses comentários aqui, dos melhoramentos e acréscimos nas obrigações de restituir, tá bom? Bom, gente, outra coisa importante que a gente deve ter em mente, não é só a possibilidade dessas melhorias, será que eu vou receber pelas melhorias que eu fiz ou não? Você tem que se preocupar bastante com a questão da perda do objeto, né? Da deterioração do objeto. Se o objeto se perder na sua mão, né? Um objeto de repente único, um objeto que você não tem como buscar outro diferente, como é que nós vamos fazer se esse objeto se perde nas suas mãos e você não tem mais o que devolver para o seu credor? Ele te emprestou um livro dele novinho para que você lesse, tirasse cópia, eu escaneasse o livro para fazer uma prova, né? E aí você perde esse livro some, esse livro desaparece, esse livro fica destruído. Pensa a confusão. Olha, gente, em termos de responsabilidade, eu vou voltar na mesma lógica do vídeo passado, tá? Se você ficar com dúvida, volta lá para dar uma olhadinha. Na questão da culpa, tá? Gente, se não houve culpa do devedor e o objeto se perdeu nas mãos dele, mas ele não contribuiu em nada para aquela situação, como é que nós vamos proceder? Sem culpa, não há que se falar em indenização, tá? Então, no meio da confusão, você estava ali pegando um transporte coletivo, no meio de uma confusão de um assalto, vêm ladrões, levam todos os pertences das pessoas, incluindo a mochila que estava o livro do seu colega. Todo mundo vai, faz BO, o caso é reportado na televisão, é público e notório que houve essa situação. E o roubo aqui, né, vai se equivaler a uma situação de força maior. Ou é a vida ou os pertences. Então você entregou a mochila e o livro do seu amigo estava lá dentro. Você não tem mais aquele livro para poder devolver para o seu amigo. Tá? Então como é que fica essa situação? Olha, gente, o Código Civil é bastante claro. Em caso de perda do objeto, onde não houve culpa do devedor, não há que se falar em indenização. E a obrigação simplesmente se resolve. A obrigação se desfaz. Então, teoricamente, você devedor da devolução do livro para o seu amigo, você não seria obrigado a restituir nada para ele.
Porque a obrigação se desfaz, cada um arca com os prejuízos e sofre com as suas pitangas. É triste, né? Mas pode acontecer do seu amigo ficar tão sem graça. Nossa, o livro novinho do fulano, ele me emprestou com todo cuidado, me pediu tanto para ter cuidado com o livro, acontece isso, meu Deus, que mico. O que impede a pessoa de ir até uma livraria, comprar um livro novo e entregar de volta para o amigo? Isso é possível? Isso é perfeitamente possível, porque nós estamos tratando de direitos patrimoniais disponíveis. O Código Civil aqui, por lei, né, se o amigo entra na justiça, briga, quer um outro livro, né, quer ser reposto, notem que o Código Civil diz que não existe o direito. Mas nós temos um dever moral ou de consciência e queremos repor aquele livro para o nosso amigo. Esta é uma obrigação que não é civil, mas é uma obrigação o quê? Vamos lembrar da classificação. É uma obrigação, puxa aí a memória. Natural. Né? Então você pode sim repor o livro para o seu amigo, mas isso vai muito mais da sua consciência, né? Da sua consciência do que de um dever propriamente dito previsto em norma, que isso realmente não existe. Agora, se existe culpa, gente, tá? Você pega lá um veículo emprestado, bebe, enche a cara na festa, capota esse veículo que estava embriagado, né? Destruiu o objeto que você tinha que devolver ali para o seu amigo, para o seu irmão. Se existe perda do objeto e existe uma responsabilidade do devedor sobre esta perda, aí o que nós vamos pedir? O que nós podemos buscar na norma e na legislação? O equivalente, o valor do objeto perdido, fora eventuais perdas e danos a mais, né? Que a gente pode sim cobrar da pessoa se a gente demonstrar que aquela não devolução do objeto nos causou um prejuízo, né? Então, por exemplo, você alugou um vestido de festa para ir num evento X. Eu tenho uma loja de coisas de festa, você alugou um vestido lá para ir num evento. E tinha que ter todo o cuidado, tinha que ter todo o zelo e deveria pagar por uma lavanderia que era indicada pela minha firma. Eu indico a lavanderia X para lavar o vestido. O que você faz para economizar? Ao invés de mandar para a lavanderia, você resolve lavar o vestido na sua máquina de lavar roupa na sua casa. O que acontece? Desmonta o vestido inteiro, saem todas as pedrarias, o vestido perde toda a coloração, acabou o vestido, pode jogar no lixo, joga no lixo o vestido. Então, essa sua falta de zelo provocou um grande prejuízo para mim, não só do valor do vestido em si, mas como é uma loja de locação, aquele mesmo vestido já estava reservado para uma outra pessoa, né? E a outra pessoa custou achar o vestido do gosto que ela queria. E eu não tenho mais o vestido para oferecer para ela. Então pode ser que eu demonstre, gente, prejuízos além do próprio valor do bem em si, né? E se eu fui processada por essa terceira cliente aí, né? E se eu tive que pagar uma indenização ali de R$500? Tudo isso é prejuízo, tudo isso são perdas e danos que eu vou poder cobrar da pessoa inadimplente e por culpa dela inadimplente, tá bom, gente? Então, bastante cuidado com a questão do objeto que tem que ser devolvido para alguém, né? Que foi pegado, você pegou emprestado, que você pegou alugado, que você arrendou determinado imóvel, lá pelas tantas ele volta pro dono, ele tem que voltar pro dono. Agora, se eu, por exemplo, aluguei uma casa de praia, né, para passar uma temporada lá na casa de praia. E essa casa de praia é carregada por um tsunami qualquer, né? Vem um maremoto, uma onda, uma coisa absurda, um pé de vento, carrega a casa embora. Eu tenho que construir uma outra casa para você? Aí é caso fortuito, aí é força maior. Eu não tenho que construir uma casa para você. Eu tenho que te pagar os dias de aluguel, né? Que eu usei metade do tempo do aluguel, eu tenho que te pagar o aluguel. Mas construir uma casa nova? Não. Então tudo tem muito a ver com a questão da culpa ou não do nosso devedor. A mesma lógica vai se aplicar também, gente, para o caso de deterioração. O objeto ainda existe, lembra da deterioração, que é uma depreciação? O objeto ainda existe, mas ele está o quê? Depreciado, não vale mais aquelas coisas, não é mais o que era antes, né? Já foi melhor, já teve tempos mais áureos. Então, nesse caso, quando você devolve o objeto estragado
para o credor, né? Você restitui em devedor um objeto depreciado para o dono. Como é que nós vamos proceder nessa história? Mesma lógica, vamos investigar se houve culpa ou se não houve culpa. Porque sem culpa, não há que se falar em indenização, né? Se inundou a sua casa e o livro existe ainda, que o colega te emprestou, tá? Mas todos os seus pertences foram afetados de alguma forma pela enchente e o livro agora deu aquela, sabe quando o livro molha, que fica aquele ondulado no livro? Então o livro existe, mas, né, não é mais aquela maravilha. Sem culpa, não há que se falar em indenização e o credor simplesmente recebe aquele objeto de volta tal qual ele se encontra, sem direito à indenização. Fiquei sem graça, fiquei mal, quero comprar um livro novo. Posso comprar isso? Um livro novo? Pode. Obrigação que é mesmo? Lembra aí? Natural. Da minha consciência, da minha moral. E eu vou cumprir a prestação devolvendo o objeto novinho, tal qual eu peguei, porque assim foi o combinado. Mas pensa se é um livro esgotado, hein? Que já saiu de circulação. Nossa, gente, que tristeza. Assinado pelo autor que já faleceu. Onde você vai arrumar outro livro desse, gente? Como é que você vai psicografar lá a assinatura do autor falecido? Tá difícil, hein? Cuidado. Bom, se houve culpa do devedor, gente, se houve desmazelo, se houve descaso, se houve imprudência, imperícia, negligência, e lá no negócio do vestido, o vestido estragou toda a barra, ou vai ter que refazer parte da pedraria que ele era todo bordado, existe uma depreciação. Com culpa, existe sim a obrigação de indenizar. Então, quando a gente pensa no valor, né, no equivalente, eu estou pensando nesse valor de depreciação, não necessariamente um vestido novo, né? Poderia até ser um vestido novo, que é o equivalente, eu não quero o objeto estragado, não quero o vestido estragado, eu prefiro o valor necessário para adquirir um vestido novo, tá? Mas mesmo que você aceite o objeto estragado, deteriorado, lá nas perdas e danos, ó, tá um pouquinho cortado aqui, mas aqui tá perdas e danos. Mas ali, em relação às perdas e danos, a gente vai calcular sim essa perda, esse valor, né? O vestido sem ser aquela pedraria toda bordada, vai ficar levemente defeituoso, eu já não vou poder cobrar os mesmos valores de locação, né? Já não tá aquele vestido primoroso, ele tá parecendo já meio de segunda mão. Então, claro que eu tenho todo o direito, ainda que eu aceite o vestido de volta aqui na minha loja, de cobrar esses prejuízos, de cobrar essa indenização. Tá ok? Então, essa é a obrigação de restituir, com vários detalhezinhos que você encontra no Código Civil, acompanhando o nosso podcast. Tá bom, gente? Então, não deixe de dar uma olhadinha lá, não deixe de conferir essa explicação a respeito das obrigações de restituir, tá? Mas só para fechar, e de forma bem simples, tá? Vamos falar também, aproveitar essa ocasião, para falar das obrigações de dar coisa incerta, tá bom, gente? O que vem a ser a obrigação de dar coisa incerta? É entregar qualquer coisa pro credor? Não, né? Por que não? Porque o nosso objeto da relação obrigacional, ele tem que ser determinado, como a gente comentou nas obrigações de dar coisa certa, ou pelo menos determinável, né? Com indicações mínimas. Então eu tenho pelo menos gênero e quantidade. Porque um objeto totalmente indefinido, indeterminado, ele é o quê? Inexigível. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não sei o que é, né? Então, quando eu tô falando em gênero e quantidade, eu tô falando o seguinte, olha, eu tô me comprometendo a entregar para você 10 cestas básicas. Eu tô me comprometendo a entregar para você 5 almofadas brancas. Eu tô me comprometendo a entregar para você 50 portas-retratos para você colocar as fotinhas de formatura e distribuir para a família. Então eu tenho gênero e quantidade, tá? Logicamente, gente, que nós temos aqui as pessoas envolvidas na relação obrigacional, vai chegar um determinado momento em que vai ser preciso escolher, concentrar o objeto, transformar aquele objeto que estava ali em aberto, né, numa coisa específica. Então, dentro da minha lojinha de porta-retratos, eu tenho vários modelos de porta-retratos e aí eu vou lá selecionar direitinho, porque veja, tem pilhas e pilhas de porta-retrato para eu escolher. Aí eu vou com todo carinho, porque eu quero presentear os meus familiares com fotos de formatura,
Eu vou escolher as molduras, não, essa aqui tá lascada, não, essa não. Não, essa aqui tá quebradinha por trás, não, essa aqui a cor tá feia, nossa, essa aqui tá tão baseta, tão desbotada, não gostei não. Aí você separa os 50 porta-retratos que te interessam. A partir do momento que você separa, que você seleciona, aí o objeto, que eram 50 porta-retratos dentro desses 500 mil que eu tenho aqui, já passa a ser um lote especificado, né? Eu peguei um objeto que estava genérico e tornei ele um objeto específico. Aí só servem aquelas 50 moldurinhas que eu escolhi, tá? As outras que eu já descartei, que eu não queria, que eu não gostei, deixa pra lá. Aí você tem que me entregar exatamente aquilo. Mas o interessante da gente falar aqui é que no momento de fazer essa escolha, o Código Civil resguarda para as partes que haja uma qualidade média, né? Como assim uma qualidade média? O devedor não é obrigado a entregar o que ele tiver de melhor e mais maravilhoso, tá? Não é obrigado, mas ele também não pode entregar para você só a reba da reba. Não, só porta-retrato lascado, só porta-retrato, deixa eu... Porque a tendência aqui, gente, no momento aqui da escolha, qual é a tendência? É de você selecionar, puxar a sardinha para sua brasa. Então, se eu sou a devedora e resolvo fazer a seleção dos produtos que serão entregues, logicamente que eu vou entregar aquilo que for meia boca, né? Aquilo que não tem saída e tal. E se eu sou a credora que vou escolher esses porta-retratos para mim, eu vou querer os mais maravilhosos, os mais valiosos, os mais, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente vai buscar uma qualidade intermediária. Geralmente, quem tem o direito de escolher, tá, o que será entregue é o devedor. Porque o devedor é que tem o ônus da obrigação, né, gente? Ele que tem que cumprir a prestação, ele que tem que entregar o objeto, ele é o dono do bem e tudo mais. Mas, se nada é falado, tá? A escolha necessariamente não precisa ser do devedor, pode ser que a escolha seja do credor que está adquirindo o objeto, pode ser que seja até deferida a um terceiro, um árbitro, uma pessoa neutra para fazer essa escolha, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, nós temos que comentar uma coisa extremamente importante, tá? Olha só, enquanto a gente estiver no campo do gênero, tá? No campo do gênero, nós não podemos de forma alguma nos esquivar da obrigação de dar coisa incerta. Por quê? Por uma razão extremamente simples. Gênero não perece. Gênero não acaba, tá? Onde é que tem cesta básica nessa cidade de Uberlândia, gente? Qualquer atacadista tem cesta básica, se for no Carrefour tem cesta básica, no Bretas tem cesta básica, no Açaí tem cesta básica, no Quete tem cesta básica, qualquer lugar tem cesta básica. Se eu me comprometi a entregar 10 cestas básicas todo mês para o fulano X a título de uma indenização, tá? Vou te indenizar entregando 10 cestas básicas em tais e tais lugares. Eu posso me furtar de cumprir a prestação dizendo, então esse mês eu não vou cumprir a prestação porque eu não tenho as 10 cestas básicas aqui no momento no meu estoque. Será que a pessoa pode se esquivar de cumprir a prestação? Gente, é gênero, é cesta básica. Você tem isso em qualquer lugar. Você pode comprar em qualquer tipo de loja, em qualquer tipo de mercado, em qualquer tipo de atacadista, que você vai cumprir a prestação. Então, gente, não há que se falar, eu sempre compro cesta básica nesse supermercado aqui, aí deu um problema, deu um incêndio, e aí foi caso fortuito, força maior, e por causa desse incêndio não tem mais cesta básica ali, não tem como eu cumprir a prestação. Como assim, gente? Se vira nos 30. Não tem cesta básica nesse seu supermercado aí da esquina que pegou fogo, mas tem em trocentos outros supermercados da cidade. Então, atenção, essa é a coisa mais importante que nós temos que comentar aqui. Antes de haver essa separação, esse lote, essa escolha que a gente acabou de mencionar, tá? Não há que se falar aqui em descumprimento, que você está liberado da obrigação porque simplesmente você não tem mais o que entregar. Isso é fake news, hein? Isso é fake news. Você tem sim que cumprir a prestação, porque cesta básica tem em qualquer lugar, tá bom, gente? Não tem jeito de você se esquivar dessa obrigação, não. Agora, por exemplo, eu fui encomendar
não sei, fui encomendar X lembrancinhas, né? X lembrancinhas de nascimento de uma criança. Tá? A criancinha vai nascer, eu vou cumprir a prestação e tudo mais. Então vejam, se houver algum tipo de problema no cumprimento da prestação, de montar aquelas lembrancinhas, tá? Aí você vai alegar, por exemplo, caso fortuito ou força maior. O pessoal que fornece artesanato, que fornece lacinho, fitinha, na lojinha que eu tenho costume de buscar as fitinhas para montar a lembrancinha de batizado e tal, não estava mais fornecendo, então realmente eu fiquei impossibilitada de cumprir a prestação. Nada disso. O que acontece? A lojinha tá lá, mas existem 1000 outras que vendem aviamentos. Mas vamos supor que as lembrancinhas já foram selecionadas, você faz centenas de lembrancinhas de batizado. Aí a mãe da criança vai lá no seu ateliê e separa um lote. Olha, eu quero essas 50 lembrancinhas, esse aqui com lacinho, eu quero que tenha o tercinho, que tenha isso, que tenha aquilo. E a pessoa prepara uma caixa, prepara um embrulho, né, para levar aquele objeto que já foi escolhido pela mãe, que já está montado, que já está escrito o nominho da criança no batizado, obrigado por comparecer no dia X no batizado. Então aquele objeto que antes era genérico, era um monte de fitinha, de papelzinho, de tubinho, de tercinho, mas quando você separa e você especifica, esse é o lote dessa criança que está sendo batizada, a mãe já separou, nós já anotamos, já colocamos o nominho, o objeto que era uma coisa genérica passou a ser o quê? Uma coisa específica. E aí sim, se houver algum tipo de perda, de deterioração, né? Caso fortuito, força maior, a gente vai aplicar não essa regrinha aqui do artigo 246, que fala que o devedor ele não pode se excusar, ele tem que cumprir a prestação, ele não pode alegar caso fortuito, força maior, ele tem que cumprir de qualquer jeito, se vira nos 30, tá? A gente não vai cair nessa regra. Se a gente já tem um objeto separado e especificado, a gente cai no quê? Nas regras da obrigação de dar coisa certa. Porque aí a gente saiu do campo do genérico e caímos no campo do específico. Então, se houve perda, se houve deterioração, vamos avaliar se houve culpa, se não houve culpa. É mais ou menos assim que funciona, tá bom? Então, nas obrigações de dar coisa incerta, a nossa lógica é bem essa. Gênero não perece, se vira nos 30, vai arrumar essa cesta básica, essa alface, essa almofada, esse tempero, essa salsinha em outro lugar. E dá um jeito de cumprir a prestação. Se você não cumprir, o que acontece, produção? O que acontece? Você está inadimplente. Você não realizou aquilo que estava proposto, ok? O único jeito de você se esquivar e falar que não pôde cumprir, que teve caso fortuito, que teve força maior, que não conseguiu provar, é nesse momento onde a concentração é feita e aí nós já não vamos mais tratar o caso como obrigação de dar coisa incerta. Vamos tratar como obrigação de dar coisa certa, separada, específica, já com as características próprias e com aquela expectativa do credor receber exatamente aquilo que já foi separado e selecionado. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha esclarecido algumas coisinhas. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de fazer seu comentário e também não deixe de seguir o podcast e ouvir as explicações mais específicas a respeito de cada um desses artigos, tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia e a gente volta depois, tá bom?